crianças, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para o nosso estudo da Palavra de Deus. Mas antes vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado pelo cuidado, Senhor Deus, obrigado pela minha vida. Obrigado por este mundo, pelo mundo que nós vivemos, ó Pai. Obrigado por tudo que tu tem feito. Obrigado pelo cuidado da nossa família, da nossa casa, de tudo, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saudade de vocês, vontade de ver o rostinho de cada um de vocês. Mas logo, logo isso tudo passará e nós estaremos novamente dentro da sala de aula aí na Igreja do Nazareno Central, não é verdade? Então tá bom. Vamos começar com o nosso estudo. Nós estamos ainda na nossa revista, certo? A nossa revista aqui, ó. Dia a dia com Deus. E hoje a nossa aula vai falar sobre cuidando com cuidado, certo? Vai ser essa nossa aula. E os textos de referência da nossa aula são os textos bíblicos que nós vamos estudar. É Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, só que são os versículos 15 e o versículo 19. E mais o livro de Salmos, que é o capítulo 33, tá bom? Certinho? Certo? Vamos lá? Eu creio que você já sabe do que a gente vai falar, sobre a criação, né, professora? Mas, professora, a gente já conhece a criação de Deus. Só que para a gente ouvir o que é que Deus tem para falar nos nossos corações, nós temos os versículos, a palavra da criação, tá? Para você possa entender o que é que Deus quer falar com você hoje, certo? Então vamos lá. Fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz que ele fez era boa, e Deus fez a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi tarde e manhã, e assim se fez o primeiro dia, certo? Vamos continuar. Vou fazer o resumo dos outros versículos, tá bom? No segundo dia, Deus, ele fez separação entre as águas abaixo da expansão. Essa expansão ele chama de céu. Então ele fez a separação entre o céu e as águas, tá bom? Que se encontra no versículo do versículo 6 ao versículo 8. E assim se fez o segundo dia. Do versículo 9 ao versículo 13, fala assim: ajuntou-se as águas debaixo dos céus, e apareceram a porção seca, que era a terra, e o ajuntamento das águas dos mares, e as árvores. E assim se fez o terceiro dia. No versículo 14 ao 16, fez os luzeiros e os luminares no céu para a separação do dia e da noite. De dia, o sol que governava, e de noite eram as estrelas e a lua. E assim se fez o quarto dia. Do versículo 23, do versículo 20 ao 23. E assim Deus fez os animais das águas, dos mares e dos rios, as aves que voam no céu, e que elas se multipliquem. E assim se fez o quinto
dia. Do versículo 24 ao versículo 27. E Deus disse: produz a terra todos os seres conforme as suas espécies, gados, répteis e as bestas feras, que são as feras dos animais selvagens, tudo conforme as suas espécies. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e ele domine sobre todos os animais. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e assim se fez o sexto dia. Depois, lá perto no capítulo, próximo ao capítulo 2, e Deus vendo tudo que ele havia feito, se fez o sétimo dia. Então Deus descansou da sua obra, de tudo que ele tinha feito, né? Certo? E aqui foi um resumo da criação de Deus, tá? E vamos ver o que Deus quer falar através desse resumo da criação de Deus. Primeiro, Deus, ele criou o homem e a mulher. E ele deu uma ordem para eles, né? Para que eles dominassem tudo. Mas esse dominar, professora, esse dominar é ser um chefão? Esse é um tirano? Não, esse dominar, ele queria dizer para que Adão e Eva, lá naquela época, cuidasse e preservasse de toda a criação. Mas ele deu ordem só para Adão e Eva naquela época? Não. Ele deu essa ordem, foi um mandato cultural. O que quer dizer mandato cultural? É que cuidemos do mundo que ele nos deu. Esse mandato cultural, o que é que engloba aí? Cuidar, zelar e participar. Então, ele deu um mandato só para Adão e Eva naquela época. Ele deu o mandato para mim e para você. Cuidar, zelar e participar. Participar, professora, eu não estou entendendo. O participar, nós já estamos participando. Sabe por quê? Nós vivemos no mundo que Deus criou. Então, nós já estamos participando. Nós estamos nele. E como é que eu posso participar, senhor, professora, do cuidado com a criação que Deus fez para mim e para você? Como é que eu posso participar? Economizando água. Lembra quando eu estou lá debaixo, toma banho, e o chuveiro fica aberto e eu passando o shampoo, e eu passando o sabonete com o chuveiro aberto? Você está participando, cuidando. Sabe quando você está lá no videogame, no celular, no seu quarto e você deixou a televisão ligada? Também você está participando do cuidado com o nosso mundo. Me alimentando bem. Como assim, professora? Eu estou participando do cuidado com o mundo. Deus não criou eu e você? Então, nós somos criação de Deus, não somos? Então, nós também temos que cuidar da nossa vida, do nosso corpo, da higiene pessoal, praticar esportes, e estudando com determinação. Tudo isso faz parte da criação, do cuidado da criação de Deus. E sem preguiça. Lembra lá da nossa aula show preguiça? Então deixa a preguiça para lá. Tudo isso faz parte do cuidado da criação de Deus. Entenderam? Tá vendo porque eu tá falando da criação? Vamos continuar? Um alerta para nós, para mim e para você, né? Quando a gente não cuida, agora eu tô falando de nós, da nossa vida. Quando a gente não cuida da nossa vida, por exemplo, a gente entra em desequilíbrio. Assim mesmo, a natureza está em desequilíbrio, tá? Então vamos ver como a gente entra em desequilíbrio relacionado à criação de Deus. Isso acontece quando nós damos muito mais atenção, muito mais importância, né? Por exemplo, para fazer exercício. Mas, professora, você falou que pode fazer exercício, mas não
sendo essa sua prioridade maior. Quando a gente só quer comer, 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 comer muito, essa também não pode ser a sua prioridade maior. A gente tem que ter equilíbrio. Eu não posso só querer fazer, fazer, fazer exercício e deixar as outras coisas lá embaixo. Não, a gente não pode. O adulto, às vezes, ele quer fazer, 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 fazer muita, assim, muita coisa, né? E só quer trabalhar, trabalhar, trabalhar e deixar as outras coisas de lado. Também não pode, a gente não pode. Senão nós entramos em desequilíbrio, certo? E assim, outro alerta, o que está acontecendo também com o meio ambiente? O meio ambiente, o que tem a criação a ver com o meio ambiente? O que acontece? Muitas vezes eu estou dentro do meu carro, aí eu pego e eu jogo uma lata de refrigerante, o papel de bala ou aquela garrafa d'água fora. Também está entrando em desequilíbrio, né? Então pode desequilibrar o meio ambiente, certo? O aquecimento global, agora falando sobre o nosso mundo. As queimadas, né? Se o ser humano continuar fazendo as queimadas, se o ser humano continuar desmatando, se o ser humano continuar a não cuidar do nosso mundo, logo logo lugares que eram bem arejados, árvores, vão estar desertos, né? Logo logo não vai ter água potável, água tratada. Então, tudo isso que nós, os seres humanos, estamos fazendo, faz com que o mundo entre em desequilíbrio. E o mandato que Deus deixou para cada um de nós é cuidar, zelar do mundo em que Ele criou para cada um de nós. As Escrituras nos ensinam, né, que tudo que foi criado neste mundo, como eu posso falar para vocês? Tudo que foi criado que seja maligno por si só. Então, tudo que Deus criou, ele não é maligno por si só, tá? Não é maligno, não é ruim. O que é que acontece, né? É uma combinação de várias coisas que acaba com o nosso mundo tenha desastres naturais. É que o homem, o ser humano, nós, homens e mulheres, crianças, muitas vezes, um jogar de papel de bala no chão, a gente destrói o nosso mundo. Então, o mandato cultural que Deus deixa para nós hoje, o mandato é cuidar, cuidar do mundo em que vivemos. É essa ordem que Deus deixou lá no início para Adão e Eva. E ele deixa aqui para nós também cuidar, zelar e participar do mundo em que vivemos, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham absorvido e tenham aprendido muito com ela. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tudo que tu tem feito. Obrigado porque tu tem cuidado de nós. E te pedimos, Senhor, nos ajude a cuidar do mundo que tu criou com tanto amor para cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Beijo!